Falta de disposição, fadiga muscular, concentração baixa, memória impactada, dificuldade de perda de peso, queda de libido, desejo sexual, ereção, são todos sintomas que podem estar relacionados a uma queda de testosterona. E você já pensou sobre isso? Talvez você se enxergue a alguns desses sintomas ou todos esses sintomas. Eu vou falar sobre uma alternativa que é muito comum na prática e está bem estabelecida, que é o citrato de clomifeno, um remédio via oral que vai aumentar a sua produção endógena de testosterona sem você precisar tomar as injeções de testosterona e sem precisar lidar com aquele monte de colaterais que podem estar envolvidos com a reposição com testosterona. Fica comigo até o final para você entender para quem que isso serve. Não dá para fazer para todo mundo, não dá para você sair comprando e tomar, porque talvez não sirva para você. Fica comigo até o final, eu vou lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta, uma avaliação comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Quando você tem sintomas, aqueles que eu falei, que eu sei que você se enxerga em muitos deles ou em alguns deles, você já fica, putz, será que é testosterona? E é difícil a gente saber se é da testosterona ou não. Lembrando que você estiver dormindo mal, estiver em depressão, estiver ansioso, nervoso, você pode também ter falta de disposição, falta de concentração, queda de libido. Então é desafiador, tanto para o médico como para o paciente, saber se os sintomas são da testosterona ou não. O primeiro passo vai ser fazer exames laboratoriais, né? Dosar a testosterona e o que regula a testosterona. E quando eu falo o que regula a testosterona, é importante entender isso. Você tem uma regulação do seu corpo, né? A hipófise controla o testículo. A hipófise produz ali o FSH, que estimula o testículo a produzir espermatozoide, e LH estimula o testículo a produzir testosterona. Existe uma autorregulação aí, ó. Sua testo começa a subir demais, a hipófise entende que não precisa mais estimular o testículo, diminui a produção de LH. Se a testo começa a cair demais, a hipófise entende, opa, caiu demais, vamos aumentar o LH, e aí você mantém uma regulação. Nesses exames, a gente já consegue perceber isso. Putz, o eixo está regulado, o LH está normal, está ali entre 3 a 6, mais ou menos, 2 a 5, que é o normal, e a testo do cara também está, entre aspas, normal. Hoje a gente sabe que o ideal é analisar o que é normal para você, ter um histórico seu e avaliar se aquilo ali é o seu normal ou não. Então o eixo está regulado, ou talvez os seus sintomas não sejam da testosterona. Agora, você tem um LH, por exemplo, de 1,5, né, de 0,8, de 0,5 e uma testo baixa, uma testo de 250, esse perfil laboratorial é de um eixo desregulado. Sua testo caiu, era para a hipófise responder aumentando a produção de LH e ela não está fazendo isso. O que pode fazer isso? O que pode desregular o eixo hormonal masculino? Sedentarismo, privação de sono, estresse, ansiedade, depressão. Então, muita coisa que a gente passa hoje em dia desregula nosso eixo hormonal, né? O nosso eixo hormonal não é separado de nossa saúde, né? Então, se você está ali com maus hábitos, dormindo mal pra caramba, comendo mal, engordou, sedentário e tal, desregula o eixo hormonal, você não está passando por uma falência testicular. Seu testículo não está em falência. Isso é mais comum num paciente mais velho, mas muitos pacientes jovens, pacientes com 28, com 32, com 35 anos, têm uma testo baixa não por falência testicular, mas é pela vida que a gente leva mesmo. Identificado isso, identificado que você é um paciente que, seu testículo funciona, você é um cara jovem, você é um cara que tem expectativa de ter filho, a gente tem uma alternativa para você. Se eu te der testosterona, você começar a tomar testosterona, injeção de deposteron, donateston, você vai bloquear o seu eixo, você vai passar a depender daquelas aplicações. Dá para parar a reposição? Dá para parar, não é definitivo, mas deveria ser encarado como algo definitivo, porque a paralisação da testo exógena e a recuperação do seu eixo não é tão simples. Por isso que para esse paciente jovem nós vamos preferir o citrato de clomifeno. É a principal arma que a gente tem para isso. Ele age no receptor de estrogênio na hipófise, então ele age a nível de hipófise e ele, entre aspas, engana a sua hipófise, né? Sua testo continua aumentando, sua testo, apesar de alta, a sua hipófise continua aumentando a produção de LH e FSH e estimula o seu testículo a produzir tanto testosterona como espermatozoide, tanto que ele é muito usado no cenário de infertilidade também. Então você fez o quê? Estimulou a sua produção endógena de testosterona, aumenta a sua testo. Eu já vi testo bater de 200 para 1.000, né, com citrato de clomifeno. Dito isso, quando bem indicada, né, um paciente com testículo funciona, em 95% dos pacientes você vai ter melhora laboratorial da testo.
Porém, é importante deixar claro, 70% vão ter melhora clínica, que não é a mesma coisa de tomar Durateston, tá, rapaziada? Não é a mesma coisa de tomar injeção de Durateston. A melhora clínica ela é mais gradual, ela começa muitas vezes depois de 2, depois de 3 meses de uso. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência com o citrato de clomifeno, é uma dinâmica bem diferente. Mas 70% vão ter melhora clínica, fisicamente melhor, sexualmente melhor, mais libido, melhores ereções matinais e noturnas mais presentes. A maioria dos pacientes tem. Você tem 30% que não tem melhora. E isso é importante falar, porque não é uma estatística tão desprezível assim. A gente não sabe muito bem, a verdade é que a gente não sabe muito bem por que esses 30% não funcionam e o resto funciona. Aparentemente alguma coisa de sensibilidade do receptor androgênico, aparentemente alguma coisa em relação à metabolização do clomifeno no organismo da gente. O clomifeno, se você pegar na bula lá, ele é para estimular a ovulação na mulher, mas ele é largamente estudado para estímulo do eixo hormonal masculino, já com trabalhos de longo prazo, acompanhamento de paciente de 3 anos, 7 anos, que já descartaram qualquer efeito colateral grave. A gente tem que ficar um pouco mais atento ao aumento do estradiol, mas colateral grave a gente não tem. E aí você vai, por quê? Por que os 30% não funcionam? Suposições. Esse receptor de estrogênio que ele modula lá na hipófise, talvez tenha uma participação na libido do homem mais importante para uns do que para outros. E quando você altera desse receptor, apesar de aumentar a testo, você alterou no funcionamento daquele receptor ali e o cara não teve melhora clínica, né, apesar do aumento da testo. Tem uma questão de metabolização também, né, de isomerização do clomifeno. Ele tem 2 metabólitos no seu corpo, o enclomifeno e o zuclomifeno, sendo o enclomifeno um pouco mais ativo, né, e talvez alguns pacientes vão mais para um metabólito inativo. Então, esses pacientes que não tem como a gente mensurar antes nem depois, eles não vão ter uma melhora clínica tão robusta. Já existe nos Estados Unidos estudos em fase 3 para desenvolvimento do enclomifeno, né, que seria uma medicação em bula para estímulo endógeno do eixo masculino. Futuramente deve sair por aí. Portanto, o clomifeno é uma excelente arma no tratamento do hipogonadismo masculino. Vai servir para todo mundo? Não. Se você tem falência testicular laboratorialmente comprovada, não adianta você tomar, né? Então, se a gente vai ver lá, testo baixa, LH estourada, LH de 12, de 13, de 15, ou seja, sua hipófise está vendo que é baixo para você, está aumentando pra caramba a produção de LH e seu testículo está respondendo. Isso é falência testicular. Para você é reposição hormonal. Agora, se você tem um testículo que aparentemente funciona, o clomifeno entra como uma excelente arma, tem que ter mais paciência, a melhora dos sintomas é mais gradual. Se você quer entender o que tem de testosterona exógena, vou deixar um vídeo para você e até a próxima.